Bom dia, seja muito bem-vinda a mais um Chá das Alines. Feliz sábado para você. Se você está aqui assistindo ao vivo, né? Ótimo. Se você está assistindo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa, né? Tá ao vivo ali, tendo aquele ritualzinho maravilhoso, né? Também gravado vai funcionar, a gente sabe disso. O importante é você estar aqui com a gente, o importante é essa mensagem estar alcançando você, seu coração, sua empresa. A gente está aqui todo sábado, 9 horas de Nova York, com o nosso chazinho. Bom dia, Aline, como que você está essa manhã? Bom dia, Aline, bom dia para vocês que estão aqui com a gente, mais um sábado, né? Tô bem, tá, Aline? Tô bem essa semana, tô passando aqui com a minha sobrinha tá aqui em casa, passeando aqui comigo, então eu ganhei um abraço, um beijinho, eu te amo, tá sendo muito bom. Abracei ela e falei, se você quiser ficar mais semanas aqui em casa, você pode ficar, você vai ficar em casa, sua casa sozinha mesmo, porque meu irmão e minha cunhada trabalham, né? Então eu falei, então você fica aqui comigo. Mas eu tô aqui, tô bem, tô com o meu chazinho aqui hoje de hibisco, um chazinho diferente, olha, vermelhinho, gostoso. E você, Aline, qual chá você tá tomando hoje? O meu tradicionalzinho de limão com gengibre mesmo, não estava querendo nada diferente hoje, queria uma coisinha familiar, confortável, sem surpresas. É muito legal você falar isso, ali, o básico que funciona, né? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. A gente falou isso esses dias agora no MBA do Cleaning, né? A gente trouxe uma empresária de sucesso ali de Nova York, que já está faturando lá 2,5 milhões, né? O meu nome da empresa, Cleanzilla. E ela trouxe algumas coisas ali que bateu muito com o que eu estava estudando ali na Bíblia para trazer. Então a gente vai. E ela falou sobre isso, né? Fazer o básico que funciona. E a gente vai estar falando sobre isso também no episódio de hoje. Mas o episódio de hoje, que é o 63, eu coloquei aqui como tema: você está perdendo tempo, né? Talvez você pode estar perdendo tempo, tá? Por quê? Algumas coisas aí precisam ser ajustadas na sua empresa e a gente vai estar trazendo isso aqui hoje, né, Aline? Deixa eu pegar meu iPad aqui. Exato, Eline, amei o tema, né? Incrível, episódio 63. A gente vai, esse aí que está no pilar de mentalidade, né? Mas a gente consegue trazer esses princípios que você trouxe aqui. Eu estou olhando aqui para o nosso script, e né, para cada pilar, né? Como a gente fala, sempre os pilares estão um intercalando no outro, e princípios, né? A gente consegue aplicar de diferentes formas em diferentes pilares da empresa e na nossa vida também, né, Aline? Isso aí, a gente já vai direto para o texto, porque a gente já vai entrar aqui no assunto sem mais delongas. Então, ali no texto que eu separei, são 3 versículos, que é 2 Timóteo. Gente, para quem está nos assistindo aqui, para quem participa, pegue o papel, pegue caneta para você anotar. Não precisa anotar tudo que a gente está falando aqui, não, mas anota os insights que está trazendo para você, né? Porque eu tenho certeza que quando você escutar isso aqui, você vai lembrar de alguma coisa que você precisa fazer na sua empresa. Porque quando eu estava estudando isso aqui, eu tive alguns insights para mim. Então, não deixe passar, não fique só escutando, né? Mas pegue papel e caneta, anote, que eu tenho certeza que vocês vão ter muitos insights hoje, tá? Então, a gente vai ler hoje 2 Timóteo, o capítulo 2, versículo 3 a 6. Você pode ler para a gente, Aline? Leio sim. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Tipo contratou, né? Contratou, né? Então, vou voltar essa linha do versículo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Civil, né? E porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o não vai travar, não vou repetir mais, arregimentou. E a última parte do versículo, né? Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos seus frutos. Uau, o que Deus tem para nós aqui nessa manhã, viu? O que Deus tem para nós? Olha bem, quando eu estava lendo esses versículos aqui, Aline, eu fiquei pensando o seguinte, né? Quem escreveu, por que ele escreveu, para quem ele escreveu, né? Então, Paulo, quando ele estava escrevendo essa carta para Timóteo, ele já estava no final da vida.
Ele estava preso e ele já sabia que ele ia morrer. Ele não ia sair daquela situação. E aí ele estava dando os últimos conselhos para Timóteo. Os últimos conselhos que ele tinha que seguir. Mas eu quero trazer algo importante da que eu estava, né, que a gente conhece da história de Paulo, de Timóteo, porque vai dar um peso bem grande para o que a gente está estudando aqui hoje. Paulo, ele não era o pastor de uma ovelha, né? Paulo, ele era um homem com sangue no olho. Tanto para o lado do mal, antigamente, né? Porque não era mal, mas os olhos dele, o cristianismo era algo contra Deus, ele era tão assim, ele era uma pessoa tão devota a Deus, né? E as coisas de Deus, que ele, quando viu o cristianismo, porque naquela época já tinham surgido vários falsos cristos, então ele achou que era só mais um, querendo se colocar no lugar de Deus, e para ele aquilo era terrível. Então ele, com aquele sangue no olho, ele ia além para destruir os cristãos, né? Ele queria destruir aquela seita, que para ele era uma seita que estava nascendo, porque estava manchando o nome de Deus na cabeça dele. Mas Deus conhecia o coração dele, sabia por que ele estava com aquele sangue no olho para destruir o cristianismo, né? Os cristãos. E aí ele teve um encontro com Jesus, que a gente conhece a história dele e tal, e ali tudo virou. E aquele mesmo sangue no olho que ele tinha antes, ele passou a ter depois, para quê? Para poder construir igrejas. Paulo é uma pessoa tão interessante, porque ele chegou por último, ele não andou com Jesus, nada, ele só viu a visão, mas ele não conheceu Jesus de andar com ele. Mas Paulo chegou por último, mas ele fez muito mais do que quem chegou primeiro. Porque Paulo, da Bíblia toda, o maior escritor é Paulo. Paulo escreveu, é o autor que escreveu mais livros na Bíblia. E Paulo, ele não era o pastor de uma igreja. Paulo, a função dele ali era estruturar igrejas, né? Então ele ia em vários lugares estruturando, treinando, levantando líderes, criando processos, contratando, demitindo. A gente vê isso, não é essas palavras, que essas palavras a gente está usando hoje, mas ele estava lá, tipo, quem que pode ser líder, quem não pode, quem que a gente tem que trazer, quem que a gente tem que tirar. E a igreja é uma instituição que a gente pode olhar como uma empresa, né? Que é a empresa de Deus, do reino de Deus, né? E muitos princípios dentro dessa empresa a gente pode usar na nossa empresa. E aí, Paulo, o que Paulo era ali? Paulo era um grande mentor e Timóteo um mentorado. E o que Timóteo era? Ele também não era pastor de igreja. Quando eu estava estudando isso aqui, eu comecei a pesquisar sobre Timóteo. Falei, quantas igrejas que Timóteo esteve à frente? Timóteo, ele é reconhecido pelos teólogos, pelos estudiosos, como um delegado do cristianismo, daquela construção de igreja naquela época, sabe? Daquele apostolado todo, tudo que Paulo... Era como se fosse um delegado. A gente vê Paulo enviando ele para vários lugares. Tem um problema em Efésio? Manda ele para Efésio. Tem um problema em Tessalônica? Manda ele para Tessalônica. Sabe por quê? Porque ele tinha que treinar líderes. A gente vê Paulo direto dando conselho para ele, mandando ele treinar, mandando ele fazer isso, mandando ele levantar pessoas, mandando ele organizar uma coisa que estava errada ali naquela da igreja. Então, a gente vê Timóteo ali, não num lugar só, mas Timóteo tomando conta ali de várias coisas e realmente trabalhando. Depois que Paulo morreu, não se conta muito da história de Timóteo, mas tem alguns estudiosos, que são os escritos mais antigos daquela época, falam que ele ficou à frente de várias igrejas ainda, organizando e continuando aquela obra ali que Paulo começou. Então, por que eu estou trazendo isso, Aline? Porque quando a gente vai olhar para Paulo organizando a empresa, a gente pode olhar para a gente organizando o nosso negócio. Quando eu olhei esse texto, eu falei, Paulo estava treinando Timóteo para poder estruturar a empresa do reino, que é o reino de Deus, né? Que é a igreja que faz parte do reino de Deus. Porque tudo que tem na estrutura ali, tem também na empresa, né? Quando ele está levantando líderes, é quando a gente está contratando pessoas para ser líder da nossa empresa. Então, quando ele está excluindo ali pessoas que às vezes não andam junto, tira essa pessoa do convívio, é quando a gente está demitindo, né? Quando ele está criando processos, primeiro é fulano, primeiro é quem... quando for distribuir dinheiro para as viúvas, a gente até falou isso em outros episódios, né? Quando for distribuir, não é para todas as viúvas que vai distribuir, não. Se um para distribuir o dinheiro,
que ia ser a caridade das viúvas. Tinha que ser uma viúva que não tinha família, porque quem tinha família é a família que tinha que ajudar. Não podia ser uma viúva nova, porque senão ia ficar uma menina nova ganhando dinheiro aí e não ia assim, né? Ela tinha que procurar casar de novo ou fazer alguma outra coisa. Então, tinha critérios ali que tinham que ser feitos, tinha processos que tinham que ser feitos. Então, a gente aprende, se a gente for ver, ler as cartas de Paulo e ler todo o trabalho de Paulo e tudo que ele mandava Timóteo fazer, pensando na empresa, a gente consegue tirar muitas lições que a gente pode aplicar na nossa empresa. E aqui, quando eu estava lendo esse texto, né, Paulo dando os conselhos ali, ele sabia que os dias dele estavam acabando, e ele dando ali os últimos conselhos, o que me chamou a atenção foi que ele usou 3 analogias. Na hora que eu parei o olho nessas analogias, eu falei, ok, o Paulo não colocou isso aqui por acaso, né? Eu tenho que estudar a profundo essas analogias aqui para eu entender de verdade o que Paulo estava querendo dizer ali para Timóteo. E aí eu fiz isso, e quando eu estudei, eu falei, uau, eu tenho que trazer isso aqui para o Chá das Aline, porque isso aqui é algo que nós, como empresários, temos que pegar esse conselho para a gente também, né? Muito bom, muito bom. Essas 3 analogias aqui que Paulo usou, né? A primeira analogia que Paulo usa é do soldado. Então, a primeira coisa que ele fala para Timóteo é que ele fala, olha, um soldado, ele não se fica se embaraçando, no grego, né? Usa a palavra embaraçar, né? Então, um soldado, quando ele é alistado, ele não fica embaraçado nos negócios dessa vida. É como uma lã, né? É como você estava olhando aquela lã cheia de nó, né? Então, ele não pode se embaraçar, né? Então, aqui, o Paulo estava querendo falar para Timóteo que ele tinha que ter uma mentalidade da trincheira. Quando o soldado vai para a trincheira, ele não sai levando muita coisa. O soldado não vai para a trincheira com uma espada, uma arma, um escudo, um estilingue, um arco. Ele não sai com aquele monte de coisa. Ele leva o que é? É o básico que vai funcionar para ele, né? Então, quando Paulo fala, a primeira analogia, né, que o soldado não se embaraça, ele está falando da prioridade. Qual que é o seu foco? Timóteo, você tem que ter foco. Qual que é o seu foco, né? Não fique, ele está falando de quê? Distração. Não se distraia com outras coisas. Saiba qual é o seu foco. E o que eu quero trazer aqui para a gente com relação a isso, né? Nós, como empresárias, a gente tem que ter cuidado para a gente não ficar nos embaraçando também. Por quê? Tem muitas oportunidades boas. Né? A gente mesmo tem feito várias reuniões, né, Aline? E cada hora a gente vê uma pessoa, a pessoa tem um hub, o outro ele tem o cloud, aí o outro tem um aplicativo ali que vai conseguir a gente gerenciar tudo da empresa. É tanta coisa boa que a gente fala, meu Deus, vamos pegar tudo, vamos fazer tudo, né? E não, né? Por quê? É prioridade, é foco, tem muita oportunidade boa, mas a gente não precisa pegar tudo, né? A gente vai pegar aquilo que a gente mais identifica e que é aquilo que mais é importante para a gente. Então, assim, estou fazendo essa mentoria aqui, mas eu vou fazer essas outras 2 porque fulano está fazendo, falou que é bom, e aí fica com aquela poluição de conhecimento, né? Por quê? Você escolheu um mentor, aquele mentor tem uma forma de ensinar, ele tem uma forma de ensinar, ele tem os processos ali, ele tem os sistemas que funcionam. Mas se você começa a pegar, esse mentor fala assim, mas o outro faz de outro jeito. Aí acaba que a pessoa fica toda confusa e não faz o que ninguém faz, né? E não faz o que tem que ser feito, né? Porque está querendo fazer tudo, aí você não faz nada. Porque fica confuso com tanta informação. Exato, não testa nenhuma metodologia, né? Isso. Porque a mentoria é isso, é metodologia. E se você não testar, não tem como você dizer que não funciona para sua empresa, né? É diferente se você está em diferentes ambientes de crescimento com um alvo específico, né? Como a gente está fazendo. A gente entrou, está ali no Legacy com a Mayara Marinov, e ela abriu nossa visão para a criação do ecossistema que a gente está criando agora. Né? A gente modelando, a gente ouvindo, tirando dúvida. Agora a gente precisou estruturar o nosso comercial. Está ali, pegou uma pessoa especializada, né, que é a Max, e está ali direcionando a gente para aquele setor. Então, são serviços, são mentores, são empresas que estão complementando e desenvolvendo a nossa. Agora é diferente. E lembra que quando a gente
uniu, né, as nossas especialidades, decidiu realmente abrir uma empresa, falar, não, vamos juntas. Eu estava numa mentoria e você estava em outra, né? Você estava já com a Maiara, começando um programa, e eu estava com a Sheila e o Gonzalo. Né? Então a gente falou assim: não tem como, somos sócios. Cada um com uma metodologia, cada um com uma metodologia diferente, com um pensamento diferente. Exato. Que funciona, mas dá aquela coisa. Só que não tem, nós somos duas, mas é uma empresa. Né? Então a gente tem que estar em unidade. Somos duas pessoas, mas como sócias a gente é uma unidade. Então, a gente optou por pontos estratégicos, né? O que a gente queria naquele momento, o que a gente precisava naquele momento. Então, isso é a prioridade que Paulo está falando, né? É o foco que Paulo está falando. Não é a gente estar consumindo... tem muito mentor bom, muita coisa boa no mercado, mas o que realmente a gente vai escutar, né? Entender ali no coração e falar assim, não, vamos colocar em prática. E a gente coloca rápido, né? Porque às vezes fica pulando de galho em galho. Vem aqui, eu quero esse aqui. Aí vem aqui, aí chega animado, daí a pouco já olha para o outro. Fulano está fazendo isso aqui. Aí já pula para o outro galho sem completar esse aqui. Aí já vai lá para o outro. Aí depois está lá, vê que outra pessoa fazer outra coisa, já quer pular para o outro. Quer tudo ao mesmo tempo, né? E o soldado na trincheira, quando o Paulo fala de soldado, é o soldado na trincheira. Ele tem que pensar, como a gente aprendeu, né, na última aula que a gente teve do MBA, né, com a Ana Paula Berger, né? Ana Paula Berger. Isso. Com a Ana Paula, porque isso que ela falou é o básico que funciona. E eu fiquei tão assim admirada quando ela estava dando a aula para a gente ali no MBA, porque eu vi que lá atrás, as ferramentas que ela tinha, né? Ela tinha um Google calendário, que ali era o CRM dela, no Google Calendário. E ela cresceu muitos anos, porque as notinhas estavam ali, né? Ela não conhecia CRM na época e tal, então notinha do cliente estava ali, é fácil de carregar aquela cartinha ali para você duplicar, você não tem que copiar tudo de novo, igual em agenda de papel, né? Uhum. Então, assim, ela tinha aquilo, tinha uma outra coisa ali que funcionava, Google Drive. Então, é aquela coisa, para que ter 1000 ferramentas, se você consegue, às vezes, 4 ferramentas que você já consegue para o próximo nível com elas. Uhum. Né? Então, isso é foco, né? Pensar na prioridade. Uma outra coisa também é a gente pensar qual que é a área da minha empresa que eu tenho que colocar foco agora. Porque não adianta eu querer desenvolver tudo de uma vez. É por isso que na mentoria a gente tem no MBA do Cleaning, né, nesse acompanhamento anual, a gente tem um roadmap. Por quê? Tem gente que acha, meu problema é que eu preciso de mais cliente. Mas como é que vai ter mais cliente? Que a gente sempre bate nessa tecla, né? Como é que eu vou ter mais cliente se a minha empresa é toda estruturada? Quando eles entrarem, eu não vou entregar um bom serviço, eu não tenho, os meus funcionários não estão treinados, não está em cultura implementada, não tem processo, não tem nada, vai entrar e sair, vai ficar rotatividade de cliente, entrando e saindo, e a empresa vai ficar patinando. Por quê? Porque tem um roadmap a se seguir. Então, assim, qual que é a minha prioridade agora? Né? O que eu tenho que fazer agora? Primeiro eu tenho que implementar a cultura da empresa. Então, vamos implementar a cultura da empresa. Ok, agora eu tenho que criar meus processos, organizar aqui. Vamos organizar. Vamos fazer isso e isso, aí agora a gente pode captar mais clientes, porque a empresa agora já pode receber, está pronta para receber. Isso é prioridade, né? O que eu tenho que fazer no momento? Por exemplo, o exemplo que você trouxe. No nosso momento agora, a gente já tem vários processos definidos, a gente já tem o ecossistema montado que a gente quer, mas a gente precisa vender. Então, a gente agora está o quê? Focado na área de vendas, que como a gente faz para melhorar as nossas vendas. Então, a gente está focado nisso, né? Então, é porque é a nossa prioridade no momento. Então, a gente tem uma empresa que está nos ajudando, estamos contratando, também estamos tendo mais pessoas dentro da operação para poder dividir as tarefas, para quando chegar esses novos clientes, ter mais mão ali para nos ajudar a entregar e a qualidade não cair. Então, está tudo ali, mas tudo na prioridade, na ordem certa dos acontecimentos, né? Então, é importante ter essa prioridade aqui. Então, esse primeiro ponto, né, é o nosso foco, né? Então, assim, o que a gente vai focar, né? Não fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Você focar naquilo que realmente é importante para o momento da sua empresa. Então, a primeira coisa que Paulo estava deixando ali para Timóteo como mentorado dele, e eu quero deixar aqui para vocês que estão nos ouvindo, é isso, né?
Você está tendo prioridade? Você tem foco? O que você tem que fazer? Qual é o seu foco na empresa hoje? O que você está tendo? Você está com o olho em muitas coisas ao mesmo tempo? Que tal você deixar umas coisinhas ali, né, no pause? Né? Não quer dizer que você não vai fazer. Que tal colocar alguns projetos em pausa, algumas coisas, para focar naquilo que realmente você precisa focar, naquela missão que você tem aí nas mãos nesse momento. Né? Então, isso é o primeiro conselho que Paulo dá ali para Timóteo, que ele tem que ter foco, ele tem que saber qual a prioridade dele. E a gente também. O outro ponto, aí Paulo vem e trouxe uma outra analogia para Timóteo, tá? Não é só o soldado. Você também precisa de olhar para o atleta, né? O atleta, ele não é coroado se ele não lutar segundo as normas. Então, o que Paulo estava pensando, né? Ele estava vendo que lá, né, em Atenas, né, eles tinham ali aquele lugar ali das Olimpíadas, dos Jogos, né? E tudo isso nasceu lá. E Paulo, a gente sabe que ele gostava muito de esporte, porque ele sempre cita boxeador, ele sempre cita corredor. Então, eu imagino que ele ficava ali sempre assistindo os jogos que tinha, porque eu imagino, se ele cita tanto, é porque ele gostava, né? Então, ele estava mostrando o atleta na arena. E olha uma coisa interessante. O atleta, ele podia até chegar na linha final, mas se ele não tivesse cumprido as regras, ele poderia ser desqualificado. Porque então, o que Paulo está falando para Timóteo? Não adianta você querer ir de uma vez para você chegar na linha de chegada de qualquer jeito. Você tem que pensar, tem que respeitar as regras em todo esse processo seu de atleta. Tem que respeitar as regras. Então, o segundo ponto aqui que Paulo está dizendo nessa analogia, ele está falando de disciplina. Qual que é o processo? Quais são as regras, né? Qual é o protocolo que tem que ser seguido? Qual que é o padrão estabelecido? Porque nas Olimpíadas, nos Jogos, tinha o padrão, tinha critério. Se não obedecesse critério, o atleta ele era desqualificado. E quando a gente traz isso para a nossa empresa, né? E o que Paulo estava trazendo essa analogia para quando Timóteo fosse ali estruturar as igrejas, né? E a gente pode trazer essa analogia para quando a gente vai estruturar a nossa empresa, é que existe, o negócio, né, ele roda com o quê? Com base nos sistemas, com base nos padrões, nos SOPs que tem que ser feito, e não no entusiasmo, né? Não é porque nem todo dia a gente está entusiasmado. Tem coisas que a gente não quer fazer, né? Por exemplo, sentar para ficar fazendo SOP. Eu sei porque tem coisas que é muito mais fácil. Por exemplo, no cleaning, o operacional do cleaning é muito mais fácil do que sentar para criar um SOP. O meu operacional das coisas que eu já faço na empresa é muito mais fácil do que sentar para ficar criando SOP. Eu lembro no dia que a gente começou a criar os nossos SOPs, né, Aline, que a gente fez 2, e eu já estava com a minha cabeça, assim, eu já não aguento mais. A minha cabeça já, porque eu gastei tanta energia, porque a gente teve que revisar. Era tanta coisa do processo, né, que a gente esqueceu disso aqui no processo. Vamos lá voltar para colocar. Vamos fazer no padrão certinho que a gente começou a fazer. Era tanta coisa que quando a gente terminou de fazer 2, a minha cabeça já estava assim, puf. Falei, ali, eu não aguento mais. Eu estava super cansada de fazer. A gente estava preparando para abrir e lançar o Acelera. Então, antes de lançar, a gente estava construindo tudo isso, né? Que tipo de empresário, né, que precisa do Acelera, né? Definindo tudo aquilo e como ia acontecer, né, na hora do lançamento, na hora da masterclass, né? Como que a gente poderia atender a pessoa, se realmente a gente ia ajudar a testar. Então, teve toda uma preparação para entregar a masterclass e a gente, né, acabou de fechar o ciclo da primeira turma, né, essa semana passada. Então, a gente criou assim uma base sensacional para elas ali entenderem como agora elas vão pegar clientes mais qualificados. Porque não é só mais pegar o cliente, né? Se a gente não... Enfim, né? Eu amei o processo do Acelera, porque assim... É uma noite e dia, assim, é água e vinho, né? A visão do que elas têm agora nas mãos. Aí tem que ver se elas vão correr segundo as regras, né? Qual vai ser a consequência, né? Essa analogia eu acho fantástica do atleta, porque, tipo, exatamente como você falou, qual é a consequência, né?
você vai chegar no final disparada com o maior entusiasmo no mundo. Ou você vai ganhar o primeiro lugar, ou você vai ser desqualificado, né? Então, eu quero ver. Se não fizer o que tem que fazer. Então, assim, olha, quando a gente fala de competir segundo as regras no negócio, é a gente criar os processos, é a gente seguir os regulamentos compliance financeiro que a gente tem que seguir, alimentar o CRM todo dia, né, manter a gestão funcionando, mesmo quando a gente não está com vontade de fazer. Tem coisas que a gente não tem energia para fazer na empresa, porque é chato. Tem coisas que é chato para fazer, e é isso mesmo. Né? Mas é esse chato, que é o óbvio, que é aquele básico que tem que ser feito, é que vai levar a gente a ter essa vitória sem ser desqualificado ali no final. Então, o atleta, né, que Paulo trazia aqui, ele tinha que correr na chuva, ele estava cansado, ele podia acordar sem vontade, mas ele tinha que fazer, porque ele é um atleta, ele estava pensando na coroa dele que ele ia receber lá no final. Da mesma forma, a gente também vai ter dia que a gente vai levantar, não estou afim. Mas a gente, igual você sempre fala, né? Vestir as calças, né, da Big Girl, né? Big Girl Pants, e fazer, né? E fazer. E é para tudo na vida da gente, na empresa também. Eu não quero fazer aquela reunião, eu não quero fazer processo de contratação, é um saco fazer isso, ter que fazer tudo isso, né? Porque gasta energia? Gasta, é chato. Preencher CRM todo dia. Né? Às vezes, quando a gente fala o processo tem que ser feito, a gente estava fazendo um processo esses dias para poder construir os nossos cargos dentro da empresa, os departamentos e tal, né? Eu já fiquei imaginando o processo daquilo tudo, né? Assim, como que a gente vai fazer o back-office? Eu já fiquei imaginando, falei, nossa, esse negócio vai dar um trabalho. E aí eu já fiquei pensando, mas o quê? É isso mesmo, empreender é isso. É o chato que tem que ser feito, não tem jeito, né? Então, assim, olha, eu coloquei aqui, olha, o sucesso, ele vem de fazer as coisas que são chatas. Não tem jeito, né? O lucro, ele é o resultado de repetir o óbvio bem feito, com consistência e não ficar inventando algo novo toda semana. Porque aí começa, mas é chato, vou parar. Aí inventa uma outra coisa. Porque quando a gente começa uma coisa nova, dá aquele entusiasmo, né? Mas quando você começa a ver que é chato, aí você já murcha. Aí vai começar outra coisa nova. Aí fica só começando coisa nova e nunca termina nada. E o atleta não é assim. Então, é isso que Paulo está querendo dizer para Timóteo. Né? Nisso que eu estou deixando, esse cargo deixando para você que agora, você vai ter que agir como atleta. Tem hora que você não vai querer fazer. Tem hora que você não vai querer formar líder. Tem hora que você não vai querer ir lá corrigir quem tem que corrigir. Tem hora que você não vai querer arrumar processo. Mas você vai ter que fazer. É igual o exemplo que você trouxe aqui agora, Lindo, acelera. A gente ficou lá criando todos os processos e tal. Chegou no final, a gente fez uma reunião lá com a mentoria que a gente faz do Legacy, e aí a Cássia perguntou para a gente o que vocês criaram para medir tudo isso, para fazer. Aí ela falou, isso aqui a gente não fez. Ela trouxe um ponto lá que a gente não tinha feito. Eu falei, tá vendo? Agora a gente tem que voltar, tem que revisar, e vai ter que criar esse outro processo e essa outra forma ali, porque é uma coisa que realmente ficou faltando, que é a parte de medir, de ver como que estava o andamento de cada uma. É porque a gente teve poucas pessoas, né? Teve 3. Mas pensou na hora que tiver 20, como que 3 a gente sabe de cabeça, por isso que a gente não preocupou tanto, né? Mas aí quando tiver 20, quando tiver 50, a gente não vai conseguir saber de cabeça. E aí a gente precisa ter. Então, assim, é uma coisa, o processo é orgânico. Ele não é uma coisa que está na pedra, você sempre tem que estar modificando. E o interessante, Aline, é que exatamente se trata disso. Se a gente não tivesse lançado, a gente não ia saber que eu ia precisar desse processo. Né? E a gente fica naquela, será se funciona, será se não funciona, será se vai vender, será se não vai vender, será se, né? Aí na empresa, será que se meu cliente vai gostar disso, será se realmente meu time precisa disso, será? Ou então tá ali parado em alguma coisa no marketing, né? Rodando o copy, não. Será que esse copy vai funcionar? E não faz, não começa. E aí isso me lembrou da Mari. A Mari Fernandes, outra empresária de sucesso que a gente trouxe lá no MBA, e ela falou uma coisa que confrontou. E que bom que ela falou, né? Confrontou todas nós, que ela falou assim, métrica é maturidade. Eu falei assim, uou, né? Assim, ok, deixa eu receber aqui. Né? Eu não estava aí naquele momento, eu saí da cadeira ali de mentor e fui da aluna mesmo, né? Eu falei assim, uau,
onde que eu não estou tendo maturidade para encarar minhas métricas? Ou se eu estou tendo alguma métrica para encarar, né? É verdade. Que é verdade. Perdeu até o... É isso mesmo. É verdade. E aí, Aline, a gente vai para a terceira analogia que Paulo trouxe, e essa talvez seja mais difícil, tá? É igual aqueles... Eu devia ter começado... Eu acho que eu vou colocar na descrição desse vídeo, vou falar as 3 analogias que Paulo, e a terceira é a mais difícil, sabe? Que o pessoal coloca assim, como a pessoa fica até final. Devia ter falado isso no começo, né? Mas tá bom. A terceira é a mais difícil, porque a terceira é do lavrador, né? Que ele fala que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Por que ele trouxe a analogia do lavrador? Porque o lavrador ele tem que pegar a sementinha, ele tem que ir lá arar a terra, fazer todo aquele buraco, plantar a sementinha, ficar regando aquela sementinha. Ele não sabe o que está acontecendo debaixo da terra, e ele tem que ficar esperando todo dia aguando. Aí depois a planta cresce, mas não tem fruto ainda, ele tem que ficar esperando, porque a planta está crescendo raiz ainda, até chegar a hora do fruto para ele colher o fruto. E tem algumas sementes, Aline, que quem vai colher é só a outra geração. Tem sementes que quem vai colher é só a outra geração. Porque tem certas frutas, né? Eu não estou lembrando agora, mas eu já li sobre isso, então não estou lembrando qual a fruta que é. Mas eu estava lendo sobre isso, que tem alguns tipos de planta, tal, que uma geração planta, mas não é para a geração dele. Quem vai colher é a geração dos filhos, porque demora toda aquela geração para poder realmente maturar. E quando Paulo traz isso, é muito difícil, principalmente para o nosso tempo, porque nós somos a geração micro-ondas, né? Agora nem a geração micro-ondas, mas a geração IA. Né? Porque é tudo rápido, as respostas, tudo pronto, cloud, né? A geração cloud, né? Que né, Aline, aquela ferramenta que você criou ali de precificação, né? Se não fosse com o IA, quanto tempo você ia demorar? Não ia. Não ia. Aquela ferramenta, né? Quantos processos iam ser muito mais lentos se não fosse com a IA? Então, a gente está cada vez mais acostumando com as coisas muito rápidas. Só que o processo para as coisas maturar na nossa empresa continua sendo processo. Isso não mudou. O mundo pode mudar, as coisas podem estar tudo sendo mais rápido. Pode facilitar? Pode facilitar. Mas não tem processo, é uma coisa que não tem como pular. Né? Ninguém construiu a máquina do tempo ainda, esse não existe aqui nesse ano que a gente está vivendo agora, 2026, não existe uma máquina do tempo onde eu vou criar minha empresa agora, entrar na maquininha do tempo e sair lá em 2030, onde a minha empresa está faturando lá 5 milhões, 10 milhões. Isso não foi criado ainda. Os processos eles agilizam, né? O processo não, a inteligência artificial, tudo isso agiliza muita coisa. Mas a gente tem que pensar o seguinte: se eu criei minha cultura da empresa hoje, mas para implementar não é falar uma vez. É você ficar falando todo dia a mesma coisa até entrar na cabeça das pessoas que aquilo faz parte da cultura da empresa. Então, é paciência. A gente cria um processo, é paciência para aquele processo maturar dentro da empresa. A gente começa a estruturar a empresa, por que minha empresa não está crescendo ainda? Por que eu não aumentei o número de clientes ainda? É paciência. Por isso, né, e é interessante, olha bem, né, o MBA do Cleaning é 1 ano de acompanhamento. E aí as pessoas começam animadas nos primeiros meses. Quando chega no meio do negócio, a gente começa a ver as pessoas desanimando. Por quê? Porque ninguém tem paciência para suportar o processo todo, hoje em dia. E eu lembrei de uma colheita, Aline, que é feita a cada 15 anos. A cortiça, né, a que tampa o vinho ali, é uma capa de uma árvore, e essa capa só pode ser a do tronco, né? Eles colhem o tronco ali, uma capa do tronco, uma certa espessura daquele tronco, daquela árvore específica, não lembro o nome agora, mas eles só podem colher essa capa a cada 15 anos. Agora, imagina ter a quantidade de árvore que tem para poder fazer esse rodízio, né? Para fabricar uma rolha, né? Uma rolha para o vinho. Agora, você imagina, tem gente se dedicando a isso. Você fala assim, por que a pessoa vai se dedicar a isso? E é bem tradicional, né? É uma coisa que você falou, de gerações.
Porque uma pessoa, imagina, daquela árvore, a pessoa colhe 2 vezes na geração dela, digamos assim, em 30 anos, né? Talvez 3 anos, se ela trabalha 45 anos no ramo, né? Então, é um trabalho de gerações mesmo. Então, é perfeito, né? Paulo, a sabedoria de Paulo, se a gente conseguir, né, aplicar um pouquinho ali no nosso dia a dia, realmente. Já tem um grande resultado. Então, olha, o agricultor, ele entende o tempo de maturação da terra, né? Depois que planta, tem um tempo invisível que a raiz está crescendo debaixo da terra, né? Eu até falei isso. Antes do fruto aparecer por cima da terra. Então, nós, como empresários, a gente tem que desenvolver a paciência. É isso que ele está falando, ó, desenvolve a paciência. Porque não é você corrigindo a pessoa hoje, né? Vamos colocar lá, por que Paulo estava querendo trazer na prática para Timóteo, né? Quando você for criar o líder, não é uma vez que você vai dar um treinamento que esse líder vai sair do jeito que você quer. Não é corrigindo as pessoas de uma vez que ele vai ficar do jeito que você quer. Tem um tempo de maturação, vai ter que ter paciência, porque é realmente um processo. E na empresa é assim, né? A gente quer tudo, a gente já quer ter aquela empresa que fatura milhões, a gente fica olhando, né? Ontem eu fiquei vendo ali a Ana Paula falando, né? Eu falei, gente, eu lembro direitinho o que eu estava fazendo quando ela começou a empresa dela, 2018, 2019, 2020 foi quando eu abri meu primeiro escritório. Eu falei, 2020 eu abri, olha quanta coisa que aconteceu. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas por que ela conseguiu crescer tanto de uma vez assim, daqui? E eu dei tanta volta, né, de lá para cá. Né? Eu fiquei pensando e comparando, né? Porque parece que, mas também o processo dela começou lá atrás, né? Lá atrás, quando ela tinha que ir lá lá no Mercafruta para poder pegar fruta das frutas que não era vendida para alimentar a família dela, que eu não tive isso, né? Eu não tive esse processo. Geralmente minhas coisas eram mais de mão beijada. Eu sempre acredito assim, quem tem as coisas mais mão beijada, às vezes depois na hora de lutar mais pelas coisas, talvez não tem tanta garra como uma pessoa que às vezes já teve que lutar desde o começo, está acostumado, né? Não é qualquer luta que derruba aquela pessoa. Né? Então, assim, o caráter, a formação, a personalidade, a casca daquela pessoa estava sendo criada há muito tempo, né? Quando ela chegou para abrir empresa ali em 2018, que ela começou, 2019, ali que ela começou, mas ela já tinha uma casca ali de empreendedorismo que estava nela já, que ela já estava fazendo, já estava ali lidando para conseguir, que ela estava sobrevivendo realmente no mundo, né? Então, assim, quem não está entendendo nada que eu estou falando, não vai ter como assistir. Já ia falar, se é para assistir gravado, não. Só se você entrar no MBA. Se você entrar no MBA, ela está gravada. Aí você vai conseguir ver ali no MBA. Então, assim, às vezes a gente fica olhando, olha bem como que a gente mesmo traz isso para a gente, né? Eu fiquei olhando e falei assim, nossa, mas o processo dela foi tão rápido, por que o meu demorando? Né? Mas não foi, porque não começou em 2018. Quando ela conta a história, a gente consegue entender que ela estava construindo uma casca, que aí na hora que chegou a oportunidade, ela já está com a casca pronta. E mesmo, né, com toda a experiência de vida dela, tudo que ela passou, que é incrível, né, a superação, muita inspiração, ela não teve problemas e obstáculos diferentes do que a gente tem hoje, do que você, empresário, né, tem na sua empresa. Ela teve dificuldade de contratação, dificuldade de treinamento, né? Foi crescendo no dia. Foi incrível o tema que ela trouxe, né? Ela trouxe a quantidade de dias que a empresa dela está aberta, 2.634 dias. Então, um resultado extraordinário em 200 e 634 dias comuns. E aquilo ali é fantástico, né? Ela não teve menos desafios, né? Ela teve mais resiliência, né, para lidar com isso pelo processo dela. A gente está vivendo o nosso processo, como você falou, mas se a gente desiste dos dias comuns e não traz ação, né, para os nossos dias comuns, a gente nunca vai colher um resultado extraordinário. É isso aí, é o que Paulo falou, é a gente ter foco, saber qual é a nossa prioridade, né, no nosso negócio, na nossa empresa, é a gente ter disciplina para criar e fazer o que tem que ser feito, mesmo se a gente não está querendo fazer, não tem energia para fazer, e a gente ter paciência, porque é um processo. E a gente está no processo, a raiz está crescendo, a gente pode não estar vendo nada na parte de cima, é igual o bambu, aquele bambu chinês lá que o pessoal fala, que planta e ele cresce a raiz primeiro, e fica um tempão ele crescendo a raiz, você não vê nada. E daí a pouco ele começa a crescer para cima, né? Então é isso aí.
E aí, para a gente poder trazer aqui para a prática, que a gente já até passou do tempo aqui, vamos trazer aqui para a prática, eu trouxe aqui alguma autoavaliação, tá, Aline? Para a gente poder fazer 3 perguntas que eu queria que você anotasse para você refletir aqui com a gente. A primeira pergunta: qual que é o embaraço operacional ou a distração de mercado que você precisa arrancar do seu negócio essa semana para você recuperar o seu foco? Você está embaraçada em alguma coisa aí? Você está envolvida? Tem coisa que está te distraindo? Que está te atrapalhando de crescer o seu negócio, estruturar seu negócio? Pensa nisso aí. Qual que é o embaraço operacional que você está nele? O segundo: qual é o processo que você tem negligenciado por falta de disciplina rotineira? A gente tem falado tanto de rotina, né? Você não está criando a rotina da disciplina? Então, qual o processo que você está negligenciando, que você precisa criar? E a terceira pergunta: qual que é a área da sua empresa você está exigindo frutos de curto prazo sem ter dado tempo necessário para a estrutura amadurecer? Né? Você está querendo que o negócio já dá resultado, mas você não deu tempo de amadurecer. Pensa aí, o que é que vem na sua mente quando você vai me responder isso aqui, né? E como conclusão, a gente tem que seguir a ordem. Paulo é tão inteligente, gente, que até a ordem que ele deu para a gente da analogia faz sentido. Então, assim, é uma coisa para a gente estudar. Eu tenho certeza, Aline, que se eu ficasse buscando mais coisa aqui nessas analogias, eu ia encontrar mais coisa. Porque até a sequência que Paulo colocou isso aqui é importante. Então, o que é a sequência? Olha, a prioridade vai definir o caminho que a gente vai percorrer. Então, a sua prioridade define o caminho, a direção, a rota que você percorre. A sua disciplina, ela vai te manter nesse caminho todos os dias. E a paciência vai garantir que o prêmio vai chegar no tempo certo. Olha que legal. Muito bom, né? Muito... Amém, amém. O Senhor é muito generoso. Glória a Deus. Bíblicos, Paulo é meu preferido. Muito bom, muito bom. Vamos orar? Vamos orar. Sim. Pra gente. Paizinho amado, todo-poderoso, obrigada, Deus. Obrigada pela tua fidelidade, pelo teu amor, tua misericórdia. Obrigada, Senhor, por plantar essa palavra no coração da Aline, por trazer aqui no nosso canal, né, para estar alcançando vidas, alcançando empresários. Senhor, leva, Pai, esse episódio para quem o Senhor sabe que precisa. Toca em suas vidas, Senhor, de maneira extraordinária, de maneira que eles vão entender sentir a tua presença ao escutar, né, os exemplos de Paulo, os ensinamentos de Paulo, Senhor, e que eles possam realmente implementar isso em suas empresas, em suas vidas, suas famílias, Senhor. Pai, nos dá direcionamento, precisamos de Ti, Deus. Perdoa nossas falhas, perdoa qualquer distração, preguiça, qualquer ato, qualquer ação que estejamos fazendo que não estamos te honrando, não estamos honrando a empresa que o Senhor nos confiou, Senhor. Nos ajude, fortaleça a nossa fé, que a gente possa estar buscando de Ti, Senhor, a sabedoria para estar implementando no nosso dia a dia, nos nossos dias comuns, Pai. É o que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Tchauzinho, Aline. Tchau, gente. Tchau.